Seja bem-vinda à nossa primeira aula de aquecimento para o evento Trilha de Recursos Didáticos para a Alfabetização. Nessa semana nós vamos convidar, Decinha, você para passar um tempo conosco e conhecer o nosso ateliê didático. Estratégias de confecção, como aplicar os recursos na sala de aula, entre outras surpresas e novidades que nós preparamos para você. É isso aí. Nessa série de vídeos, nós vamos te ajudar a descomplicar a confecção dos teus recursos, com dicas práticas e eficientes para essa construção. Eu sou a Andressa. E eu sou a Laura Bagatini e nós somos especialistas em educação, pedagogas e sócias fundadoras da Iluminare Ateliê Didático, uma empresa de recursos didáticos e formação de professores, onde nós trabalhamos com diferentes níveis de alfabetização. Então aqui você vai encontrar certamente os recursos e as práticas que você precisa para a sua sala de aula. Bora começar o ano de 2023 cheias de ideias, novidades e muita mão na massa, né? Hoje vai ter oficina, não é só aula que a gente entende a importância de todo o embasamento teórico, mas mão na massa. Você vai sair daqui, dessa com muitas surpresas. Isso, porque na aula de hoje, então, nesse nosso encontro, eu vou te apresentar 3 recursos que são fáceis de confeccionar, importantes e mais, eles são coringa para todas as turmas de alfabetização. Você vai conseguir utilizar eles. Isso, e se tu tá achando aí que tu não tem habilidades manuais, que esse recurso não se encaixa para sua sala de aula, fique bem tranquila, porque de verdade nós selecionamos técnicas, depois de muito tempo de investimento no processo de produção, nós selecionamos técnicas que realmente todas as professoras conseguem fazer. Então, registra aí o passo a passo e leve esses recursos para tua sala de aula, que certamente você vai conseguir alfabetizar os seus alunos com essas intervenções. Esta aula, gente, não é uma fórmula mágica. Eu não tenho o meu poder supersônico ainda, que eu vou chegar aí na tua casa e largar esse recurso na tua mesa. Muito menos é uma aula para desacreditar a professora criativa que eu sei que tem aí dentro de você. Nessa aula eu vou te mostrar que com toda a minha expertise de tempo construindo os recursos didáticos, como é descomplicado e é possível construir e ter recursos didáticos aí na sua sala de aula. Vou te mostrar atalhos e dicas importantes que vão descomplicar e tu vai ver como isso acontece. Então, bora, a gente vai começar. Vou te dizer os materiais importantes para ter nessa aula. Então, separa aí na sua casa, tá bem? Recursos simples, recursos fáceis, que muito possivelmente você tem na sua sala de aula ou na sua casa ou que são de fácil acesso para encontrar, tá bem? Então, olha só, o primeiro eu vou precisar que vocês encontrem aí um saquinho plástico, esses que tem furinhos, esses saquinhos de plástico, de pasta com plástico de guarda-folhas, tá bem? Pode ser sem furinho também, né? Isso. Se vocês tiverem, às vezes tem pra guardar algum material, então o importante é ser um plástico. Pode ser com ou sem transparente. Furinhos. Perfeito. Nós vamos precisar de folhas brancas, ofício ou sulfite, e folhas coloridas, tá? Então nós vamos precisar aí de algumas folhas coloridas. Vamos precisar de 2, 3, deixa eu fazer a conta, 4, 5, tá? Separa aí umas 5 folhas coloridas, que é o que a gente vai precisar para essa primeira abordagem do nosso recurso. Isso, e não precisam ser essas cores, certo? As cores que você tem aí na sua casa, do seu gosto também. Então, importante ser colorido para dar um destaque aí que vocês vão entender no nosso recurso. Régua, então pode ser a régua aí que do tamanho que você tiver em casa. Eu tenho essa um pouquinho menor e tenho essa aqui que eu gosto bastante, que ela é bem grandinha. Já vou te mostrando aqui que eu tenho algumas ferramentas que são as minhas queridinhas. Nessa aula eu vou te mostrar como utilizar também. Precisamos de cola bastão ou cola líquida, o que você tiver aí, tesoura e estilete, se você preferir, né? Isso aqui também vou te mostrar formas diferentes de poder confeccionar e aí de acordo com o que você tem em casa ou com o que você se sente mais à vontade, pode ir se adaptando, tá bem? Mas então eu vou usar hoje prioritariamente esses recursos aqui e também, caso você tenha em casa, fitas coloridas. Eu tenho essas aqui, que eu gosto bastante. São fitas crepe, né? Uma fita crepe colorida, mas também tem aqueles durex, a fita que é plástica, né? Colorida, ou então uma fita mesmo, uma fita adesiva transparente também dá certo, tá bem? Então separa esses materiais, dá um pause aí e vamos nessa.
Mas você até pode me dizer, desse eu não tenho toda essa criatividade para elaboração de recursos, ou então eu não tenho esses materiais aí que tu está me apresentando. E, gente, eu quero te dizer que ter material é relativo. E ter criatividade também é questão de prática e exercício. Eu exercitei bastante e eu tenho na minha cabeça uma crença de que o professor ele é um ser especial. O professor ele consegue enxergar a oportunidade onde ninguém vê. E eu, na minha casa, né, sou conhecida, talvez muitos de vocês também sejam, como a pessoa que guarda tudo quanto é tipo de material, seja caixa, seja cilindro, enfim, qualquer material eu guardo, porque eu sei que em algum momento eu vou inventar alguma coisa para utilizar. Então, por isso que eu te digo, ter material é relativo. Às vezes você tem aí na sua casa alguma coisa que vai servir. Então, vamos construir esses recursos aqui juntos e ver o que aí na sua casa é capaz de ser reaproveitado para essa construção. E muitas vezes também, né, a gente pensa que montar um recurso didático exige um material muito elaborado. E é isso que a gente vai te mostrar hoje, que certamente esses materiais tu tens na tua casa ou que são super fáceis de você adquirir. Quando nós começamos, hoje a gente tem a Iluminar, que já é uma empresa avançada de desenvolvimento e produção de recursos didáticos. Mas quando nós começamos com produção de recursos didáticos, principalmente para a nossa sala de aula, nós começamos com materiais que nós tínhamos em casa, que eram oferecidos pela escola ou às vezes nem oferecidos. Mas o que é o mais importante? Quando a gente garante a intencionalidade pedagógica daquele material, quando a gente sabe qual é a aprendizagem que nós buscamos desenvolver naquele aluno, quando nós despertamos uma sensibilidade criativa nesse processo de produção, que é o que nós vamos te mostrar hoje, que com papel, com cola, com adesivos, você consegue sim construir um recurso muito potente para a sua sala de aula. Então, separa aí esses materiais, se tu não tens esses materiais agora, assiste o vídeo até o final para entender como vai acontecer a sua prática e depois coloca aí a mão na massa para produzir e começar o ano com esses recursos novinhos para sua sala de aula. Ah, e já comenta aqui nos comentários dessa aula que eu quero muito saber se você também é essa professora que vai juntando os materiais, arrecadando e transformando a sua sala de aula muitas vezes, a sua sala de aula não, a sua casa muitas vezes numa sala de aula quase, né, num grande ateliê didático. Então vem com a gente. Os 3 recursos que eu quero te apresentar hoje, então, o primeiro vai ser a janelinha, como construir uma janelinha muito bacana para sua sala de aula. O segundo vai ser a casinha das sílabas e como que a gente constrói esse recurso aí para nossa sala de aula para explorar bastante diariamente com os nossos alunos. E o terceiro recurso que nós vamos fazer vai ser o bolsinho de palavras, também para essa exploração. E o que é muito importante desses materiais, que eles são materiais coringas, ou seja, eles desenvolvem habilidades essenciais do ciclo de alfabetização, que diz respeito à leitura, à escrita, análise linguística. Então, a partir desses materiais, tu vais conseguir desenvolver habilidades envolvendo esses 3 eixos, o que é essencial para iniciar o processo de alfabetização dos seus alunos. Para te mostrar que todos os professores e professoras podem confeccionar esses recursos, eu e a Laura vamos estar aqui. A Laura vai confeccionar junto comigo esses recursos e vocês vão ver aí que é de uma forma rápida e simples. Vamos começar pela janelinha, então. Mas vamos explicar isso, né, Dessa? O porquê. Porque aqui na Iluminari eu fico muito com a parte de todo o planejamento do recurso e a Dessa é quem torna tudo isso um recurso maravilhoso, porque a Dessa tem muitas habilidades. Só que com a nossa troca, entendendo que isso é um processo e uma prática, né, Dessa? Eu fui aperfeiçoando também isso. E hoje eu vou mostrar aqui pra vocês. Ou seja, a Dessa é uma pessoa que tem muitas habilidades já de tempo e eu sou uma pessoa que estou construindo essas habilidades manuais. Então agora vocês junto aqui comigo, me dando essa força e mostrando também o como é possível, vão acompanhar a construção do nosso primeiro recurso didático, a janelinha. Vamos lá que eu tô pronta para pôr a mão na massa. Vamos ter 2 folhas aqui então, tá? Vou dar uma para Laura e uma vai ficar comigo, né? Claro. Nosso primeiro passo para uma janelinha é algo muito simples, a gente vai dobrar, a gente vai fazer a dobradura aí da nossa folha. Então, o que a gente precisa fazer é unir as 2 pontas de uma forma que sobre uma abinha para colagem, tá? Então, o que a gente vai fazer agora, tá? Olha aqui.
Então aqui eu tô com a minha folha, a gente vai fazer a nossa janelinha com o tamanho da folha na vertical. Então eu pego aqui a nossa primeira aba, vamos dobrar, não precisa uma medida exata, tá? Então faço aqui a primeira dobradura. Agora com a outra aba, eu vou só sobrepor um pouquinho da que eu já dobrei. Então aqui, ó, vou sobrepor só um pedacinho, que é onde a gente vai passar a cola. Só pra ficar uma bordinha, né, pra gente Isso. colar. Não Então, precisa a gente vai fazer fechar totalmente. Né? quase como um envelopinho, tá bem? Agora com a nossa cola. Aqui. Vou abrir ela pra não colar ali a parte interna. Então só com a pontinha, ó. Quando a gente usa a cola assim na diagonal, a gente deixa ela bem fininha, ó. Outra vez. Enquanto a Laura passa ali a cola. Então agora a única coisa que a gente precisa fazer é colar aqui as duas pontas. Os dois lados, né? Formei o nosso envelopinho. Uma dica bacana para janelinha, que eu gostei muito de fazer e vi que dá bem certo, é construir uma bolinha aqui para puxar essa folhinha. Então agora a gente vai construir essa bolinha tanto deste lado quanto desse, porque a gente pode puxar, né, da janelinha dos dois lados. Então a gente vai fazer o seguinte, eu escolho algo que seja circular, então pode ser a tampa da cola, pode ser o círculo aqui da fita, então vou dar um pra Laura e um eu vou usar, vou dar pra Laura a tampa da cola. Pra mim aqui eu vou ficar com a minha fita. Vamos pegar um lápis, a Laura já pegou o dela, deixa eu pegar uma outra, peguei um aqui. Então o que a gente vai fazer? Vai posicionar o círculo, tá? Mais ou menos aqui no meio, vai botar o papel no meio do círculo. Então assim, ó, vamos ver aqui. Então aqui assim, mais ou menos centraliza ao papel e o círculo e a gente só vai utilizar como uma régua. Então faço isso dos dois lados. O da Laura vai até ficar um pouquinho maior que o meu, porque o círculo dela é maior, mas isso não tem problema. E aí com uma tesoura, eu vou vir segurando, tá? Segura aqui os dois, a gente inclusive economiza tempo cortando os dois ao mesmo tempo. E aí só recorta aqui em volta do traço que a gente fez. Rapidinho a gente já tem o nosso envelope feito com as duas aberturinhas. Laura tá terminando o dela. Terminei. Dá até pra fazer um enfeitezinho aqui, né? Na bordinha, se quiser. Ah, depois a gente vai pra parte dos enfeites. A mão livre. Já tô pintando aqui minha bordinha. Vai mostrando aí, Des. Só pra dar um... Próxima etapa, então, é a gente com a nossa folha branca. Por que branco, né? Muito importante também falar sobre isso. Quando a gente constrói recursos didáticos, é importante pensar sempre no contraste daquilo que a criança vai estar lendo. Então, a janelinha ela vai servir para que a criança leia, né? Ou frase ou palavra. Logo, se eu colocar, por exemplo, dentro da minha janelinha uma folha verde e escrever com uma canetinha preta, que é aí a cor mais escura, a criança vai ter uma boa visibilidade disso. Então, quando a gente pensa em recursos didáticos, principalmente quando a gente vai colocar letras ou algo que a criança precisa fazer uma leitura ou perceber aquilo mais fortemente, a gente tem que pensar em folhas claras, em fundos claros, de preferência o branco, que aí a gente não tem erro. Não, e pensar, eu acho que essa ênfase ela é muito importante e a gente usa muito no nosso processo de produção. A escolha das cores é pedagógico. Então, às vezes, a gente escolhe aquela cor porque é a nossa cor favorita ou porque fica bonito, mas tudo é pedagógico. As nossas escolhas no processo de produção, elas são pedagógicas, né? Então, a cor é uma delas e depois a gente vai entrar também, inclusive, na própria escrita dessa palavra, que também precisa de algumas atenções importantes. Então, construir recursos didáticos, além desse processo mais manual, a gente precisa pensar nessa intencionalidade, nesse propósito pedagógico que envolve as nossas escolhas, inclusive as cores, né, Decinha?
muito das cores, né? Isso a gente vai te dando dicas aí nessa nossa série de vídeos. Então, quem vai nos acompanhar aqui vai poder descobrir muitas coisas ainda. Bom, o que a gente precisa fazer então é cortar a nossa folha de ofício branca do tamanho ideal para que ela se encaixe na nossa janelinha. Então aqui, ó, a minha janelinha com uma régua, eu vou medir ela. Então ela ficou com 10 centímetros, exatamente, a Laura vai medir a dela, vamos ver como é que ficou a da Laura. A minha ficou com 9,5, um pouquinho menor que a tua. Um pouquinho menor, porque a gente dobrou, né, gente? Então, por isso que é importante a gente fazer a medição. Agora, de acordo com o tamanho que eu medi o meu envelope da janelinha, eu vou cortar essa minha parte. Vocês estão vendo que a gente está em cima de uma tábua verde, né? Essa aqui é a minha tábua de corte. Se você ainda não conhece, é uma dica super valiosa. Ela é uma tábua com medidas, né? Como se fosse uma grande régua, e eu utilizo ela para fazer as medições dos recursos do que eu preciso fazer. Então, olha só que bacana. Eu vou colocar a minha folha aqui no início do quadradinho maior, né? Então, são quadrados de 5 em 5 centímetros. Eu vou alinhar aqui a minha folha nessa linha de cima e também na linha lateral. Com a régua, eu vou contar, então, 5 e 10, que é a quantidade de centímetros que eu preciso. Vou colocar aqui a minha régua dos dois lados. Eu junto a régua exatamente na mesma linha, que é a linha de 10 centímetros. E com o estilete eu vou cortar. Eu não preciso ficar medindo, né? Algumas vezes a gente perde bastante tempo com isso. Então, a tábua de corte também é uma possibilidade de fazer com que a construção do recurso fique um pouco mais rápida. Então, cortei isso. Sim. Acho que outro ponto de destacar também da mesa de corte é a proteção da mesa. Então, por exemplo, aqui a gente está numa mesa de madeira. Se a Dessa passasse o estilete direto na folha, certamente iria estragar a nossa mesa. Então, assim, isso é importante também, uma proteção. Se não tem mesa de corte, dá para usar, por exemplo, um papelão mais grossinho, né, dessa embaixo, ou até uma tábua de uma madeira que possa ser cortada. Então, são algumas estratégias que a gente pode usar para proteger também esse espaço, que muitas vezes é a nossa mesa de jantar, a nossa escrivaninha de trabalho. Então, cuidar desse espaço quando nós produzimos recursos, né, na nossa casa, que não é um espaço feito para isso, nos ajuda bastante na qualidade dos materiais e preservar também aí os nossos móveis, que é bem importante também, né? Vamos para a parte da Laura, então. Vai lá, Laura, coloca aí a tua folha. Tá. Bom, então eu vou usar a régua, porque daí caso vocês não tenham a mesa de corte, vocês vão usar a régua. Então aqui, marquei o pontinho 9,5, marco no início e no fim, ó, porque a gente tem uma régua grande, né, que vai nos ajudar aqui. Então, se for uma régua pequena, até é bacana fazer mais de um pontinho, caso não pegue. Coloco, posiciono bem e tanã. Fiz o risco. Eu vou cortar com a tesoura para mostrar uma outra técnica. E aqui eu sempre lembro que a Dessa fala da tesoura, da gente não mastigar, né, Dessinha? Cortar até o fim. Principalmente quando a gente utiliza tesouras maiores, né? Ou quando a gente vai cortar um material que seja mais grosso que o papel, também é importante. Isso. Abre a tesoura e fecha até o fim. Isso, porque às vezes a gente fica aqui, né? E primeiro aí demora, né? Segundo, o traço não fica reto, não fica bacana. Então é legal quando a gente usa a tesoura, abre e fecha até o fim. Perfeito, que daí fica bem retinho. Fizemos. Então fechou, a Laura já fez ali, encaixa dentro da tua janelinha. Laura, vamos ver se encaixou. A minha aqui já entrou, ó. Aí, quase achei que não ia encaixar, mas encaixou, deu tudo certo. Então aqui tá a nossa janelinha, né, com as duas aberturas. E a gente pode fazer então a escrita ou de uma palavra ou então de uma frase. Essa janelinha, ela pensada já desse tamanho um pouquinho maior, ela caberia uma frase. Mas tem outras opções também, você pode usar essa mesma técnica para fazer uma janela bem pequenininha, se você quer fazer um jogo com as crianças, onde eles descobrem só uma palavra, ou então vocês podem fazer uma janela bem grandona. A janelona. A janelona, com uma folha tamanho A3, ou unindo outras folhas para que ela fique maior. Aí, gente, é questão de criatividade, e a criatividade, ela existe a partir de um treino, a gente precisa treinar nosso olhar criativo, tá? Então eu sei
que aí dentro de você tem uma prof super criativa para pensar essas estratégias. E a criatividade, ela vem muito a partir de uma necessidade e a partir do nosso olhar cuidadoso. Então, por exemplo, se eu acho que para uma exploração que eu vou fazer na minha sala de aula, esse tamanho não é adequado, porque de repente o estudante que está sentado lá mais para o finalzinho da sala de aula não vai conseguir enxergar, é o meu olhar de pensar, bom, preciso criar um outro formato que possibilite esse alcance do aluno. Então, vou criar uma janela maior. Agora, se eu vou trabalhar num grupinho pequeno, um jogo individual, talvez fazer uma janela desse tamanho não seja necessário. Eu posso criar uma menorzinha porque realmente explorar individualmente vai possibilitar. Então, a criatividade vem muito da necessidade e do nosso olhar entendendo a necessidade desse aluno. Estamos já com as nossas janelinhas prontas, né, Dan? Aí, e eu escrevi, então, uma palavra na minha janelinha, que está escrito, vejam bem, olha que surpresa, Laura. Porque a gente pode explorar o nome dos nossos alunos, uma palavra que esteja trabalhando lá no banco de palavras, enfim, tudo mais. Então, a janelinha ela é super potente para a gente usar com palavras, ou então, como é que tu fez a tua aí, Laura? Eu fiz com frase, olha só que legal, revelar essa notícia para os alunos. É hora do recreio. Então, a gente pode usar a janelinha também para exploração de frases. O objetivo do nosso vídeo hoje é que você confeccione esses materiais, entenda o passo a passo, porque no próximo vídeo nós vamos explorar o passo a passo, a forma como você vai aplicar esse recurso na sala de aula. Então, vocês já viram que tem opção de exploração de palavra, nomes da turma, outras palavras que estão sendo exploradas aí na sala de aula, exploração de frases. Então, já organiza aí o teu material, porque no próximo vídeo você saberá várias estratégias didáticas para conseguir levar para sua turma. Partiu pro próximo. Próximo recurso que eu quero te mostrar é a casinha das sílabas. E a casinha das sílabas, ele é um recurso muito potente que a gente vai explorar também ali na nossa série de vídeos. Hoje a gente vai produzir e a gente vai precisar produzir, não só uma, tá? Mas eu vou te mostrar hoje como produzir a primeira e aí depois você com a sua criatividade e pensando também até em trazer as crianças para dentro desse processo, vai construindo as suas outras casinhas, tá? Vou dar uma folha colorida para Laura, uma folha colorida para mim. E a primeira coisa é poder fazer a dobradura do triângulo, né, desse telhado. Uma coisa legal desse recurso é que você pode ensinar as crianças a fazer essa dobradura e elas te auxiliam na construção das casinhas na sala de aula. Então, olha só, vamos pegar aqui, a gente precisa, com a folha na horizontal, dobrar ao meio para fazer um vinco no centro. Então, eu uno as pontas, pontinha com pontinha, como a gente diz para as crianças, dobra aqui no meio, faz o vinco. Então, com essa pontinha aqui, eu trago para o meio, uno aqui, faço o centro, né? Então, marco o vinco. Com a outra ponta também, faço aqui a união. E aí, a gente já fez o nosso triângulo do telhado. Esta abinha que sobrou, a gente vai cortar. Então, eu posso cortar ela com o estilete, que vai ser uma forma mais fácil, se a professora estiver fazendo, né? A gente colar antes? Boa, pode ser também. Como a Dessa, como ela tá ali com... Pode ser porque eu quero cortar com vocês com a tesourinha, então eu vou colar antes. Isso, então se a gente está fazendo com as crianças esse recurso, peçam para que elas façam a colagem, primeiro ali das abas, cola e depois recorta o que ficou sobrando, porque a gente vai reutilizar esses papéis. Então tenham essas abinhas. Eu sempre gostei muito de reutilizar os papéis. Né? Não, gente, eu não coloco nada fora. Tem um saquinho com as sobrinhas, porque às vezes é um detalhe, né? Vou colando aqui a minha. Feitoria. Foi. Então aqui, ótima, enquanto tu tá ótima, amiga, viu? Não, a Laura é ótima manualmente, gente. A gente fica só de sacanagem. Então, olha só. A gente já tem aqui os nossos triângulos, né? Que a gente pode fazer enquanto as crianças vão enfeitar o seu triângulo. A gente pode distribuir as folhas coloridas que sobraram, né? Então, aqui a da Laura também, ela já fez uma trilha.
uma tripinha. E aí aqui pode ver que no telhado, ó, eu usei, então uma tripinha rosa que eu tinha, fiz umas ondinhas naquela tripinha e fui colando aqui no meu telhado. A gente pode entregar para as crianças, ou então se você mesmo quiser, pode enfeitar, recortar triângulos, recortar bolinhas, ou fazer aí botar a imaginação solta e utilizar aí dessa técnica de recortar e colar para enfeitar os telhados, e aí cada casa fica de um telhado diferente, fica bem bacana. Outra dica também é se as crianças quiserem personalizar através do desenho. Então podem usar canetinha, giz, a gente pode até cuidar para que seja uma cor um pouco mais clara. Tem até um jogo de cores que são, né, de um tomzinho mais claro também pode ser, porque daí favorece o desenho. Então vai muito daquilo que a gente quer oportunizar para o estudante. Se a gente vai levar pronto, se eles vão participar, então pensar o que vai ser mais favorável e adequado para essa construção. Então, feito. Temos os telhadinhos, vamos colocar eles aqui na frente então, né, em stand-by, vão ficar ali esperando. Vamos para as medidas da nossa casinha, porque a casa, gente, ela precisa ter 5 divisões, tá? Eu inventei aí, criei uma divisão que eu acho que ficou muito boa pra gente ter essa casinha e que todas elas tenham o mesmo padrão, porque isso também é importante. A gente vai precisar de 20 casinhas para esse recurso e é importante que elas tenham a mesma medida, tá? Então olha só como é que eu dividi ela aqui, né? A parte de baixo, que é onde eu vou colocar um enfeitezinho, uma graminha, uma florzinha, enfim, a gente pode inventar aí o que colocar embaixo dela, porque aqui em cima a gente vai ter então 5 divisórias de 5 centímetros. Então cada uma delas tem 5, aqui embaixo tem 3. Então 3, 5, 5, 5, 5, e aí sobra, ó, vou mostrar aqui a parte de trás, sobra esse pedacinho pra gente fazer a colagem do telhado. Então vamos para essa parte que talvez com as crianças fique um pouco complicado, né, de elas fazerem essa medição. É bom que vocês tenham, enquanto elas estão fazendo os telhados, uma coisa que a prof pode ir fazendo na sala é essas divisórias. Então a Laura tem aí uma folha branca. Ou levar pronto duas, também, né? Eu gostava de... É isso, ou já levar pronto, já levar né? prontinho. Eu fazia muita coisa na minha sala de aula, sabe? Enquanto as crianças enquanto eu dava uma tarefa para elas, eu ia concluindo as outras. Então, às vezes, se você quer economizar tempo aí de casa, né, poder elaborar, assim, algumas atividades que a criança vai fazendo e vocês vão também ali com autonomia, né? Atividades que a criança tem autonomia para fazer. Acho que esse destaque é bem importante, né, Decinha? Por exemplo, essa é uma atividade muito artística, então as crianças vão construir o telhado do jeito delas, né? Então, vão utilizar habilidades que elas já têm, vão ter materiais à disposição, então não precisa de uma intervenção direta da professora, de como escrever uma palavra, por exemplo. Então, é uma atividade que você pode, inclusive, mostrar para elas que você também está criando com elas, está construindo aí outra etapa dessas casinhas coletivas que vão acontecer na sala de aula. Então, esse cuidado é importante. Faça na sala de aula se as crianças têm autonomia para, junto com você, desenvolver uma outra atividade. Sim. Bora lá, mão na massa. Então pronto, ó, vou fazer as divisões. Então, como eu falei pra vocês, eu peguei uma folha de ofício, né, uma folha sulfite e dividi ela dessa forma. Eu vou usar minha tábua de corte para mostrar pra vocês como fica mais rápido, tá bem? Se vocês não têm a tábua de corte, a gente pode utilizar ali a dica que a Laura deu antes, que é fazer a marcação aqui, 3 centímetros, 5, 5, 5, 5, e aí 5, né, e vai sobrar o pedacinho aqui. Então, vou mostrar pra vocês aqui a divisão já na tábua de corte. Então, vou deixar aqui 3, então vou marcar primeiro os 3 centímetros de baixo. Aqui. Então, ó, minha régua eu venho aqui, uno as duas pontas. Tracei 3 centímetros, agora eu vou de 5 em 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui já fiz a divisória da minha casa. Então a Laura pode fazer agora, a Laura conclui. Quer fazer as tuas marcações também ou só colar o telhado? Não, vou fazer também. Mas agora eu vou fazer com régua. Vai lá. Vamos lá. O primeiro é 3 centímetros.
Bora lá. Começa com os 3 centímetros, que daí o pedacinho que sobrar é o pedacinho que tu vai colar o telhado. Perfeito. Ai, isso aí, ó, a gente não desiste, sabe? 3, tá. Daí agora é de 5 em 5, né? Ai, tá meio apagadinha só essa régua aqui. Não tá me ajudando. 5, 10, 15, 20... 25. E 25, Isso aí, né? Tem que marca marcar 25. o último, né? Marco 25. Porque vai... Opa, marquei um pouquinho errado. Aí, Deu. aí. Tá, Pronto, tudo certo. sem problema. Essa porta não funciona. Agora, eu marco do outro lado também, porque eu preciso unir, né, Decinha, os pontinhos. Então, vamos lá. Traz a régua um pouquinho mais pra cá, tu deixou muito na ponta do papel, vai te atrapalhar. Aí, deixa... Tá, vamos lá. Primeiro o que mesmo? Já me esqueci. 3? 3, tá. Eu boto aqui, daí eu começo a contagem. 5, 10, 15, 20, 25. Show de bola. Agora eu já vou com a caneta, né? Mas se você estiver insegura, pode ir primeiro com lápis, também não tem problema. Então, eu uno aqui, pontinha com pontinha, e começo a montar. Took a bus on down to Mexico and a bum to ride to here. Feito. Pronto, então já temos aqui, a Laura vira aí a tua folha para a parte de cima, que é o teu espacinho menorzinho, é onde tu vai pôr o teu telhado. Até vou mostrar para vocês que sem querer eu desviei um pouquinho a minha régua na hora de fazer e ficou um pouco torto, tá? Mas como eu sei que eu vou colar o telhadinho aqui, não tem problema, porque vai sumir. Então assim, acontece... A gente sempre dá um jeito, tá? Mas se vocês quiserem nos primeiros, talvez seria até legal se eu tivesse feito isso, né? Primeiro a lápis, porque daí a gente fica mais segura nesses traços iniciais, isso, né, Dessa? Mas não tem problema, a gente conserta, porque é só colocar em cima e tá tudo certo. E a gente vai praticando, né? Depois de fazer umas 5, até chegar aí o final, vai estar show de bola, vai estar bem tranquilo. Então a Laura o resto cola ficou aí retinho, olha que lindo. Perfeito. Então a Laura vai colar ali o telhado dela, a gente já tem 3 casinhas do que a gente precisa. Para colar a gente passa bem onde fez, né, a abinha. Já colou o teu? Já. Centraliza bem, né? Isso. Feito. Então esse é o básico da nossa casinha, né, do nosso recurso. E aí vai aí da criatividade de vocês, ou convidar as crianças para fazer... A graminha pode ser de folha verde ou a partir de um desenho, com canetinhas, hidrocor, enfim, como vocês quiserem, porque isso é um recurso constante dentro da sala de aula. Então ele vai ficar bonito, com a participação das crianças fica super legal, porque traz também essa proximidade de algo que é deles, né? A identidade da turma, né? Isso é bem legal. Uma pode ter pedrinha, eles podem até pensar na minha casa, o que tem na frente da minha casa que eu posso colocar ali e trazer minha identidade, fica super bacana. É para usar a criatividade nesse momento. Isso. O que é importante, as 3 casas ficarem, então, vou mostrar aqui para vocês de cima, vou colocar elas aqui. Então, ó, as 3 casas, elas ficaram semelhantes, né? E os espaços, eles estão iguais. Isso é importante que a gente mantenha, o restante fica livre aí para usar com a criatividade. Até para antecipar para vocês, deixa eu pegar aqui. Essa proposta ela foi retirada do livro da Magda Soares, Alfaletrar, onde ela traz toda a ideia e exploração da casinha dos fonemas, onde moram os fonemas, que é uma atividade muito importante para a alfabetização, que ajuda o aluno a perceber justamente o som de cada letra a partir de um mistério que é desvendado nas casinhas e de palavras significativas para a turma. Então, essa atividade vai ao encontro dessa abordagem que está aqui nesse livro e no próximo vídeo a gente vai te mostrar o passo a passo para explorar e fazer boas intervenções a partir desse recurso. Então, já confecciona esse material para que depois tu só leve para sua sala de aula com todas as estratégias que nós vamos compartilhar com você. Show de bola. Bota ali. Galera, agora vamos então para o último recurso, que é o recurso dos bolsinhos. Esse recurso a Laura vai me ajudar, a gente vai fazer juntas aqui coletivamente, para vocês verem bem direitinho cada passo, tá? Então,
para poder ficar bem claro, nós vamos fazer juntas um único recurso. Então, o que a gente vai precisar? Agora sim, 2 folhas da mesma cor e aquele plástico que nós falamos lá no início, ele vai servir para esse momento, tá bem? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é unir essas nossas 2 folhas, porque eu quero que ele fique compridinho, né? Também é um recurso para ser utilizado na sala de aula. Então, na nossa próxima aula a gente vai te dar outras explorações, tá? Mas a ideia dele ser grande é exatamente isso. Quando a gente pensa em recursos didáticos e a gente confecciona eles, a gente precisa pensar em tamanho. Eu quero utilizar esse recurso individualmente com um único aluno? Eu quero utilizar esse recurso com toda a turma? Então, como a nossa ideia é poder disponibilizar num grande grupo e também individualmente depois, mas poder usar com um grande grupo, a gente precisa pensar esse recurso um pouquinho maior. Isso, são materiais interativos para a sala de aula, então isso é importante, assim, materiais que a gente vai explorar várias vezes com vários objetivos na sala de aula, então tudo isso é bem pensadinho, né, Dessa? Sim, vamos lá. Primeira coisa, colando, né, aqui as nossas 2 folhas, só passar um pouquinho de cola e fazer a união delas. Tô de tua assistente. Minha helper. Vamos lá. Tá. Então aqui, Folhas por que unidas. isso, né? Folhas unidas, criatividade, utilização de recursos do que a gente tem, né? Então talvez eu não tenha uma folha A3 maior. Papel cartaz. Não tenho papel cartaz. Mas eu tenho folhas coloridas, então com 2 folhas coloridas eu consigo fazer um recurso grande, apenas unindo elas. E Tá? se você tiver esses outros tipos de papel, enfim, né, papel cartaz, pode usar também, tá? Vocês podem usar aí a criatividade. Então, vou deixar aqui de stand-by de novo pro cantinho. Vamos pro nosso saquinho, tá? O que eu quero fazer com vocês? A gente vai cortar esse saquinho ao meio. Então, eu vou colocar ele aqui. Esse saquinho, ele tem 23 centímetros. Então, eu vou cortar ele aqui mais ou menos ao meio. Vou pegar a minha régua e uma caneta marcadora preta, né? Que vai aparecer, que vai marcar o plástico, né? Só para eu fazer uma linha de corte mesmo, tá? Então, aqui eu tenho 23 centímetros. Eu vou colocar aqui mais ou menos centralizado, porque 23 não dá para dividir bem no meio, né, gente? Então, vai dar ali 11 centímetros e meio para cada um. Tá? Se você tiver a sua régua aí, pode utilizar ela. Então, eu vou marcar aqui 11 centímetros e meio. Um traço bem de leve, tá? Bem só para marcação. Agora com uma tesoura, então aqui o plástico a gente não consegue cortar com estilete. Mas com a tesoura eu vou cortar aqui nessa linha, que é o nosso bolsinho, tá bem? É isso aqui que vai se transformar no bolsinho que eu falei pra vocês desse recurso. Então assim, ó, vai cortando devagarinho, tá? Aqui a tesoura tem que ir devagarinho mesmo, não tem jeito. Porque o plástico se movimenta. Então, feito. Cortei aqui meu plástico. E agora, com o meu... com a folha que eu preparei, eu vou montar o bolsinho, tá? Então, ele tá aqui, tá aberto, né, desses 2 lados. Esse lado daqui de cima, eu preciso que fique aberto, claro, para poder virar um bolsinho. Como o meu saco ficou marcado com a caneta, eu vou deixar ele para a parte de baixo. E é onde eu vou pôr uma fita, né? Então, pensar um pouquinho aí no acabamento. Eu tenho essas fitinhas aqui coloridas, eu vou usar elas. Então, vou escolher essa fita aqui verde, acho tão bonita ela, eu gosto bastante. Então, vou deixar aqui de ladinho um pouquinho, que eu vou deixar assim. Então, a primeira coisa é passar a fita aqui no plástico internamente, tá? Só na parte de dentro. Então, ó, ele abre o plástico. Aqui vai ser onde eu vou passar a minha fita. Então, segurei pra mim, por favor, Laura. Lá na pontinha eu encaixo a fita. A Laura tá segurando, mas dá pra colocar um pezinho nele também ajuda. Vou ter minha caneca. Aí, ó, eu coloco um pezinho e prepara a fita, coloca ele. Por quê? O plástico, ele às vezes dá uma enrugada. Então, se a gente coloca a fita primeiro, facilita para que ele não faça aí, né, que não dobre, e aí vai ficar um acabamento mais bacana.
Então aqui mais ou menos centralizado, deixando uns 3 dedinhos aqui do fim, porque esse lado vai ter outro bolsinho. Eu vou colocar aqui. E aí, ó, com a fita que a gente preparou, ela que vai dar a base. Para esse bolsinho, ele já tá colado. Agora eu vou colar os outros lados, porque agora que já tá firmezinho fica mais fácil. Então aqui com a minha fitinha, puxo ela aqui. É legal quando a gente vai colar com fita, gente, dica, né? Puxem a fita toda, mais ou menos do tamanho, e aí cola. Se a gente cola e vai puxando, aí dá mais chance de não dar tão certo assim, fica torto, ou né? então o que a gente estiver colando, ele pode ser que fique, enfim, enrugado e tudo mais. E o bom dessa fita que é meio crepe é que ela é fácil também da gente... Ela gruda Se der bem, errado, eu consigo mas descolar. dá pra mexer bem, Ó, né? Diferente então, do Rex, que às vezes cola mais. Aqui, ó, quero ajeitar que não ficou bem bom esse saquinho aqui, ficou, enfim, dobrado, sei lá. Então eu tiro aqui um pouquinho da fita e termino. Perfeito. Tá? Porque daí fica uma estética bem legal aí de um recurso que vai ficar na nossa sala de aula. Imagina o pessoal vai lá visitar a nossa sala, vai ver aquele recurso e vai chamar atenção, né? Isso também é legal. Quando a gente tem bons recursos na sala de aula, as pessoas também se espelham na gente. Isso é muito bacana. E as aí, crianças como é que tu adoram fez? também. Como é que tu fez esse recurso? Também quero pra minha sala, né? E as crianças adoram, claro. Então agora a gente vai fazer um bolsinho um pouquinho menor. Então a metade da metade a gente vai cortar desse nosso plástico. Aproveitando, claro, né, que uma das partes já está fechada, eu vou cortar essa metadinha aqui. Então, de novo, eu vou vir medir o meu plástico. Vou deixar um tamanho de 11 centímetros. Took a bus on down. Mesmo processo, então. Vou escolher outra cor de fita agora. Vou escolher uma laranja. E eu vou fazer a mesma coisa. Então, vou abrir aqui. Não, preparar primeiro. Preparar a aba. Cadê o nosso pezinho? Bota aí a tua. Nossa caneca farol didático. Linda! Então, coloco aqui o pezinho, né? Eu vou fazer a preparação da parte de cima do meu bolsinho. Ó, que eu falei que eu não puxei toda a fita, ó, fica mais difícil. De acertar. Viu só? Bota tudo. Por isso que é bom, puxa a fita já do tamanho e cola ela inteira. Feitoria. Agora eu vou, então, alinhar aqui ao meu outro bolsinho. Pronto. Tá. A gente faz o mesmo processo de antes, né? Cola as laterais. Took a bus on down to Mexico. And a bum to ride to here. Uma dica legal que eu quero te dar, então, para a construção das fichinhas onde a gente vai encaixar dentro desses bolsinhos, é poder deixar cerca de um dedo, né, 1 centímetro acima, para que se possa puxar, né, e não precisar pôr a mão por dentro ali do plástico do bolsinho, né? Isso vai trazer uma durabilidade maior, tendo em vista que aqui o plástico e a fita pode ser que fique um pouco mais frágil, né? Até porque então, a gente está falando, né, dessa de uma folha simples, uma folha de ofício. Claro, se você tem, por exemplo, fichas que estão plastificadas ou que estão num material um pouco mais resistente, tudo bem elas não terem esse tamanho extra, porque elas são mais firmezinhas até de pegar. Agora imaginem as crianças pegando essas folhas, né, que já são mais leves, então poder dar essa bordinha vai ajudar na manipulação das crianças e também para que vocês possam usar essas fichas mais vezes na sala de aula. Então é uma dica interessante caso você use uma folha mais simples como essa.
Então, olha só, vim aqui no meu bolsinho. É sempre legal vocês poderem ver o recurso que construíram e a partir dele vendo essas medidas, tá? Medindo aqui o meu bolsinho, ele deu 12 centímetros. Então, as minhas fichas, elas precisam ter uma altura aí de 12 centímetros. Eu vou cortar a minha folha. Vou separar aqui só para vocês verem como é que ela fica encaixadinha ali. Então, vou pegar a fichinha e cortar ela em 12 centímetros. Cortei aqui, então, as duas tiras de 12 centímetros. Tá bem? E a Laura deu uma ideia antes que a gente pode fazer uma exploração diferente, né, em cada uma das fichas. Eu posso ter uma ficha grande, onde eu escrevo a palavra completa, ou então eu posso fazer desta ficha outras fichinhas menores. Então, quero mostrar para vocês de cortar. Eu medi 12 centímetros de altura do meu bolsinho e agora eu vou cortar essa mesma tirinha em partes de 10 centímetros para poder construir aí outras sílabas. Na verdade, 10 centímetros vai me dar palavras de só 3 sílabas, né? Então, se a palavra tem 3 sílabas, a gente pode cortar em 10. Se a palavra tem 4 sílabas, eu diminuo esse espaçamento. Então, conforme a palavra que você quer escrever, corta os pedacinhos iguais, né, do tamanho certinho, para que a criança também não se confunda daqui a pouco aí com esses pedaços. Então, se eu escolhi uma palavra com 3 sílabas, eu vou cortar de 10 em 10. Que uma folha de ofício, ela costuma ter 30 centímetros, tá, gente? Isso é algo importante, saber a medição da folha. Por isso que eu falei de 10 padrão, em 10. Né? Tá, então aqui eu tenho 3. Então, por exemplo, eu quero escrever boneca. Então, aqui eu vou já saber o tamanho que as minhas letras precisam ocupar nesse pedaço. Agora vamos experimentar aqui no nosso bolsinho como é que ficou. Vamos ver essas sílabas. Vamos ver, ó, dá uma aberturinha. Boa. Né? Muito bem, ó, ficou ótimo. Espaçamento ótimo. E aqui, claro, o que a gente pode fazer? Pode colocar uma imagem. Nós podemos realizar a leitura e exploração dessa palavra e depois as crianças desenham a imagem correspondente, entre outras dicas que eu não vou te dar todas agora, porque no próximo vídeo nós vamos te mostrar várias atividades sobre como explorar ao máximo esse e os outros também recursos didáticos. Nessa primeira aula, então, você aprendeu a montar 3 recursos coringas para utilizar aí na sua turma de alfabetização. Vamos lembrar aí eles desde o início, né? Então, o primeiro recurso que nós construímos foi o recurso da janelinha. De palavra e de frase também que nós construímos. O segundo recurso foi o recurso das casinhas, né? As casinhas das sílabas. E como colocar as sílabas nós vamos te mostrar no próximo vídeo. Então, isso aqui é o mais importante de você já ter em mãos primeiro. E por fim, o recurso dos bolsinhos de palavras, frases, sílabas, letras, muitas ideias a partir desse material. Então esse foi o vídeo de aquecimento, a nossa primeira aula de aquecimento para a trilha de recursos didáticos para alfabetização. Um evento 100% online, 100% gratuito que você pode assistir aí da sua casa, onde nós vamos aprofundar muito mais esses conhecimentos para que você alfabetize os seus alunos com segurança, com muita criatividade e economizando o seu tempo. Nós vamos te mostrar estratégias para que a sua produção seja cada vez mais rápida e que você domine aí esse passo a passo, essas habilidades para desenvolver recursos criativos e que alfabetizem junto com a tua intervenção, certo? Então, aqui na descrição desse vídeo tem o link de inscrição, onde você se cadastra para receber todos os conteúdos da nossa formação em recursos didáticos para alfabetização, além de receber materiais, videoaulas, oficinas, entre tudo o que compõe. Então, se você tem interesse em seguir estudando conosco, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e já garante aí a tua inscrição para não perder tudo isso, certo? Porque é um evento que não fica gravado após a transmissão. E
Estamos te esperando para nossa próxima aula, onde nós vamos te dar outras ideias e muitas outras estratégias para a utilização desses recursos que vocês construíram. Então coloquem a mão na massa, façam os seus recursos e vem para nossa próxima aula. Nós te esperamos cheias de ideias. Vem com a gente!